Olá pessoal, tudo jóia? Nesse tutorial eu vou estar respondendo uma dúvida que um inscrito postou aqui no comentário de um vídeo do meu canal. Então ele escreveu a seguinte frase aqui: pessoal, eu tenho uma tela que é de cadastramento, beleza, cadastro a pessoa com todas as informações, só que quando eu vou na outra tela, que é para fazer o exame dela, que é um novo cadastro e um novo banco de dados. O nome dessa pessoa não aparece no JCombo Box da tela de exame e ela só aparece quando eu fecho e abro novamente o sistema. Queria saber se tem algum jeito de fazer para que sempre que eu cadastrar na tela 1, ele ir direto para a tela 2 no meu JCombo Box sem precisar fechar o sistema, tá? Então o que essa dúvida, tá, desse inscrito aqui representa? Eu até construí diretamente aqui no NetBeans alguns exemplos baseado na dúvida que ele postou. Então o que ele faz lá? Ele deve ter uma tela de cadastro semelhante a essa daqui. É claro que as informações que ele está tratando lá no projeto dele é totalmente diferente do exemplo que eu estou passando para vocês, tá? Nesse exemplo eu tenho aqui cores, tá? Eu tenho uma tela 1, onde eu tenho um JCombo Box, onde vai aparecer todas as cores cadastrado, e eu tenho uma tela 02, onde eu faço o cadastro dessas cores, tá? Então no comentário dele é algo semelhante, a diferença é que ele tem lá um cadastro, digamos assim, de paciente, e quando ele cadastrar o paciente na tela 02, ele quer que apareça no combo box da tela 01, tá? E no exemplo que eu vou mostrar para vocês é a solução desse problema, tá? Então o que a gente vai fazer nesse caso? Eu tenho aqui o JCombo Box está na tela 01, e eu tenho a tela 02 que é responsável para a gente fazer esse cadastro. E no momento que eu cadastrar uma cor nessa tela aqui 02, o que é necessário fazer, tá? É preciso que esse JCombo Box da tela 01 seja atualizado. Por enquanto eu não fiz nenhuma alteração aqui, tá? Então vou mostrar para vocês desde o início a solução desse problema para estar ajudando esse determinado inscrito aqui, tá, pessoal? Então vamos executar o sistema para a gente ver como que tá. Na realidade não é um sistema, né? Isso aqui é apenas um exemplo. Então nessa tela 01, quando eu executo, aparece aqui uma lista de cores que já tem cadastrado. Obviamente eu já tenho meu banco de dados, já está tudo pronto aqui para receber essas informações, tá? Então eu não vou mexer com o banco de dados, não vou mostrar para vocês alguns detalhes referente a esse código. Eu vou mostrar apenas a solução desse problema para a gente estar solucionando a atualização dessas informações sempre que a gente cadastrar uma nova cor, ou seja, sempre que a gente cadastrar uma informação nova. Então eu tenho aqui a minha tela 01 e eu vou cadastrar uma cor nova aqui, clicando nesse botão cadastro de cores. No momento que eu clico nesse botão, é aberta uma nova janela, tá? Então vamos voltar aqui para o código, tá? Desculpa pessoal que estou dando algumas engasgadas aqui, mas vamos lá. Então vamos voltar aqui para o projeto. Na minha view eu tenho a tela 01, que foi a primeira tela que abriu, e depois eu tenho a tela 02. Quando eu clicar naquele botão da tela 01, ele vai abrir essa tela 02, tá? Então é isso que a gente fez aqui. Vamos clicar aqui novamente. Vamos fechar essa janela para a gente clicar de volta. Então clicamos aqui, abriu a janela de cadastro e eu tenho uma sequência de cores aqui. O que a gente vai fazer nesse caso para a gente ver o problema que vai ocorrer, tá? Eu vou clicar no botão novo para a gente cadastrar uma cor de teste aqui, tá? Vamos colocar teste 01 e vamos salvar. Então no momento que eu salvar, ele vai fazer o cadastro dessa cor. Então veja, ó, que ele já cadastrou aqui, ó, a cor teste 01, porém se eu fechar aqui e vier aqui, pessoal, ela não apareceu nesse JCombo Box, tá? Se eu for lá novamente em cadastro de cores, ela vai aparecer, tá? Então esse problema ocorre toda vez que eu cadastrar uma nova cor e toda vez que eu fizer alguma atualização ou exclusão de alguma informação que está dentro dessa tela, tá? Então sempre que eu fizer essas determinadas atualizações, o problema que eu tenho é que nessa tela 01 essa informação não é atualizada nesse JCombo Box, tá? Eu tenho duas formas de estar solucionando isso daí,
tá? Existem várias formas, tá? Vai depender de programador para programador. No meu caso, eu utilizo duas principais. A primeira dela é criar uma janela, tá? Do tipo modal, e a segunda dela, que eu posso estar utilizando também, é criar um método do tipo estático, tá? Public static, que vai atualizar essas informações. Então vamos sair aqui dessa tela e vamos diretamente aqui para o código fonte. Então lembrando que aqui eu tenho a tela 01, que é a tela que a gente viu, e a tela 02, que faz o cadastro dessas determinadas informações aqui, tá? Como que a gente vai solucionar esse problema aqui, pessoal? Então, eu vou mostrar para vocês duas formas, tá? Eu vou mostrar primeiro a forma mais fácil. Então a forma mais fácil de solucionar esse problema aqui transformando esse método aqui em public do tipo estático, tá? Para que no momento que a gente atualizar alguma informação nessa tela 02, esse método aqui da tela 01 seja executado, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ao invés de ser private, a gente vai colocar como public, e a gente vai transformar ele em static. Beleza, só que não é só isso, né, pessoal? Quando eu transformo o meu método public do tipo static, obviamente todas as informações que vai estar dentro desse método aqui, ele deve ser do tipo public também, ou seja, não todas as informações, mas todos os objetos, todos os componentes. Então o que eu preciso fazer nesse caso? Eu preciso transformar esse componente aqui do JComboBox em public static também, senão ele não vai funcionar, tanto que ele já acusou que ele está com um pequeno erro aqui de sintaxe, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou lá na parte da view, a gente vai selecionar esse componente aqui, clicar com o botão direito do mouse, personalizar código, e aqui, pessoal, na parte de baixo a gente vai colocar como public e vamos marcar essa opção aqui static. Vamos clicar em OK e vamos salvar essa alteração que a gente fez. Após realizado isso daí, a gente pode voltar lá para o código fonte, que aquele linha de erro que o NetBeans estava acusando para a gente já sumiu, tá? Então eu já tenho o meu método pronto aqui para a gente jogar lá na tela 02, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai copiar esse método, a gente vai dar um Ctrl C nele. Vamos lá para a tela 02, no caso de vocês pode ser um nome específico aí, tá? Pode ser que não seja cadastro de cores, e sim cadastro de qualquer outra informação, tá? Que não seja esse exemplo que eu estou utilizando. Então o que a gente precisa fazer nesse caso aqui? Eu vou lá no meu código fonte, onde eu faço a atualização de algumas informações, tá? Eu tenho aqui o meu método de gravar e alterar, tá? Pode ser que no caso de vocês seja um pouquinho diferente a forma de vocês gravarem ou de vocês estar alterando essas informações. Mas a lógica que vocês vão utilizar no projeto vai ser bem semelhante. Sempre que vocês gravar alguma informação, vocês vão ter que puxar aquele método de atualizar o JComboBox lá da tela 01. Ok? Então a gente vai vir aqui na parte de baixo. Eu tenho aqui dois códigos, tá? Eu tenho um código aqui que chama lá do meu DAW o método de gravação, e eu tenho um outro código aqui que chama um método de alteração, e é onde é que eu jogo esse método aqui de filtrar dados, tá? Esse método eu vou jogar sempre que eu fizer alguma alteração nas informações da tela 02, tá? Então sempre que eu gravar alguma informação, eu tenho que atualizar esse método aqui. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então terminei de gravar, deu a mensagem de gravação concluída. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui embaixo o método, tá? Talvez ele peça para fazer alguma importação, tá? Se ele não pedir, não tem nenhum problema. Só que nesse caso aqui, eu tenho um pequeno detalhe aqui, pessoal. Então veja que o meu método de filtrar dados, ele é parecido, na realidade ele é igual a esse método estático aqui. Isso daqui não pode ocorrer, tá? Senão não vai dar certo o que vocês desejam fazer aí, tá? Então para que dê certo essa atualização que a gente vai fazer, a gente vai renomear esse método aqui de acordo com o nome da nossa classe, tá? Então vou copiar o nome da classe da tela 01 e vamos colocar aqui, ó, filtrar dados, underlines, tela 01. Agora sim, ele está pronto para a gente fazer a nossa alteração lá. Então vamos copiar aqui novamente.
Vamos lá na tela 02 e vamos colar nesse local aqui, tá? Então veja que agora ele está pedindo para fazer alguma coisa aqui. Quando a gente clica nesse balãozinho aqui da cor laranja, ele vai dar algumas opções. Ou seja, ele vai pedir para a gente fazer a importação daquele método. Então a gente vai clicar aqui em importar. E a partir daí, ele já está tudo certinho para no momento que a gente salvar alguma informação, ele atualiza esse método aqui, tá? Então a gente vai copiar novamente o método da tela 01 e vamos lá para a tela 02, tá? Então o que eu tenho aqui? Sempre que eu gravar uma nova informação, ele vai atualizar aquele método da tela 01. E o que eu preciso fazer? Sempre que eu alterar também, eu também preciso fazer a atualização lá do método da tela 01. Então eu colo aqui. E onde mais eu tenho outras alterações aqui referente a essa janela de 02. Então eu tenho na forma que eu gravar, então ele vai ser alterado. Quando eu realizar qualquer alteração, tá, seja no nome da cor ou qualquer outro dado, eu também preciso atualizar aqui. E sempre que eu fizer alguma exclusão, tá? Então falta a gente colocar aqui no método de excluir, tá? A gente vai colocar aqui embaixo, vamos colocar ponto e vírgula, e agora sim a gente já pode testar. Então vamos lá na tela 01, tá? E a gente vai verificar aqui também, pessoal, ele está acusando algum erro aqui. Vamos ver o que é esse cara. Ah, ele está dizendo que está dando um erro aqui referente ao nome do método. Então vamos copiar esse carinha aqui e vamos atualizar aqui em cima. Tranquilo, tudo certinho. Vamos testar o nosso código e vamos ver o que vai acontecer. Veja que eu tenho aqui então minha lista de cores. Agora sim ele apareceu tela 01. Ele apareceu, pessoal, teste 01. Ele apareceu porque a gente fechou o sistema e executou novamente, tá? Então é o que estava ocorrendo aqui no comentário desse escrito, tá? Então no caso dele, ele precisaria fechar o sistema e abrir novamente para que as informações sejam atualizadas. No nosso caso aqui aconteceu algo semelhante, tá? Então a gente fechou o sistema, ou seja, fechou o projeto e abriu novamente, e aí sim ele fez essa atualização aqui. Agora ele vai acontecer de uma forma diferente. Então a gente vai cadastrar uma nova cor, tá? Cadastrar uma informação nova. Vamos clicar aqui no botão novo e vamos colocar, por exemplo, o teste 02, tá? Vamos clicar no botão salvar para que essa informação seja salva. Veja que ele já atualizou a minha tabela aqui. Agora ele tem que estar atualizado esse JCombo Box da tela 01. Então a gente vai fechar e vamos fazer essa verificação. Então veja, pessoal, que ele já atualizou aqui. Porém, ele repetiu as cores, tá? Isso daqui não é legal, tá? Como que a gente vai solucionar esse problema aqui? Ele não pode jogar informações por cima de outra. Não é legal isso daqui. Então, para solucionar esse problema, a gente vai voltar lá no nosso código fonte, tá? Da tela 01 e vamos fazer uma pequena atualização nesse método aqui do tipo estático que a gente transformou ele. Então a gente vai pegar esse nome do nosso componente aqui do JCombo Box. Vamos lá no início do método, vamos colocar ele aqui e vamos dar um remove ao itens. Ou seja, sempre que esse método for executado, primeiro ele vai fazer a limpeza de todas as informações que estão dentro do JCombo Box, para depois fazer o preenchimento das novas informações de acordo com as atualizações que forem feitas na tela 02. Tá? Então vamos executar novamente. E vamos então aqui fazer o nosso exemplo, tá? Então veja que quando eu fechei a tela e abri novamente, ele apareceu as informações aqui de forma correta. Agora a gente vai lá em cadastro de cores e vamos cadastrar um teste 03. Vamos salvar. Gravação concluída. Ele atualizou aqui na janela da tela 02. Agora a gente vai conferir na tela 01. Veja que agora ele não repetiu as informações e já apareceu para mim aqui o teste 03, ok? Então tá tudo certinho. Se eu vier aqui em cadastro de cores novamente e fazer a exclusão, então a gente vai excluir, ó, o 03, confirmei, ó, veja que ele já atualizou aqui, ele tem que atualizar também aqui na tela 01, já saiu o 03.
Ok, pessoal? Então, nesse primeiro exemplo, a gente viu como solucionar esse problema de atualizar a informação. A solução desse problema não serve apenas para esse caso específico aqui de atualizar informações, tá, referente ao JCombo Box. Mas qualquer coisa, qualquer método que vocês desejem executar numa tela anterior que for aberta, basta vocês seguir a mesma lógica que a gente aplicou aqui, transformando o método no tipo public estático e todos os componentes que estão dentro desse método aqui. Tá? Então, fazendo dessa forma aqui, vocês conseguem executar esse método de qualquer outra janela que forem aberto posteriormente a essa. Tá? Então, essa é uma das soluções. Eu não recomendo muito que vocês façam isso, tá, pessoal? Isso aqui é uma solução que vocês podem fazer, mas não é muito recomendada, porque isso causa uma certa bagunça, digamos assim, no código de vocês. Eu mesmo não gosto muito de fazer isso, só em caso muito específico que eu costumo tratar esse problema aqui dessa forma, tá? Mas eu não tenho muito hábito de trabalhar desse jeito. A forma que eu mais trabalho, eu vou apresentar para vocês um segundo exemplo de estar solucionando esse problema aqui, tá? Então, para a gente solucionar esse problema no segundo exemplo, a gente vai reverter esse processo, tá? Então, como a gente já tem esse problema solucionado, eu vou reverter ele, vou causar o problema de volta, tá? Então, ao invés de deixar como public estática, eu vou deixar como private esse método aqui. Beleza, private volt. Obviamente, ele vai dar erro aqui na tela 02, tá? Assim que ele atualizar as informações, ele já vai acusar erro. Veja que ele já acusou. Então a gente vai apagar isso daqui, beleza? Apagamos aqui também, apagamos aqui, tá? Vamos ver lá em cima na parte da importação, ele vai dar erro também, porque não é mais public, beleza? Vamos salvar, tranquilo, vamos vir aqui na tela 01, e esse componente do JCombo Box a gente vai deixar ele como private também. Não tem necessidade de a gente deixar ele como public estático, tá? Já que a gente vai utilizar uma segunda solução. Então vamos vir aqui novamente, vamos deixar ele como private e vamos desmarcar essa opção aqui de estático. Clicamos em OK, salvamos e agora sim o nosso exemplo está igual ao que estava no início aí do vídeo, tá? Ele está com todo o problema. Então, se eu gravar alguma informação aqui na tela 02, ele não vai atualizar, tá? Então vamos testar para vocês verem, tá? Que o problema voltou. Então tenho aqui as informações teste 01, teste 02 e vamos gravar um teste 04, por exemplo. Salvei, então veja que aqui ele atualizou. Se eu for aqui na tela 01, ele não fez essa atualização. Então, para atualizar isso aqui é necessário que eu feche, tá, o sistema e abra novamente. Agora sim ele vai aparecer aqui o teste 04, tá? Então, para a gente solucionar esse problema de uma segunda forma, o que eu posso fazer nesse caso aqui? Ao invés da minha tela aqui 02 ser um JFrame, a gente vai criar uma tela do tipo modal, tá? Então a gente vai vir aqui no nosso pacote do código fonte, no caso view, vamos clicar com o botão direito do mouse, novo, e a gente vai escolher isso daqui, ó, form dialog, tá? Se não aparecer essa opção para vocês, vocês vão clicar aqui em outros, vamos aguardar ele atualizar. Vocês vão clicar aqui em Forms, Swing, e vão selecionar esse carinha aqui. Aí é só clicar em Próximo. Aqui vocês vão colocar o nome. Então, no caso nosso, a gente vai colocar Modal. Vou colocar aqui View Modal 02. Ok? Então, finalizamos. Então agora, ao invés da gente ter um JFrame, eu tenho aqui um modal. Então veja que quando eu seleciono aqui a minha view, ele já aparece o tipo da minha janela aqui nas propriedades. Tranquilo? Então eu vou fazer algumas configurações básicas nessa janela, clicando com o botão direito do mouse, propriedades. A gente vai vir aqui em código e em políticas de tamanho do form a gente vai selecionar aqui gerar código fonte dimensionado. A gente marca essa opção e clica em fechar. Então isso aqui vai servir para que no momento que o modal for aberto ou o JDiálogo, vocês me desculpem se eu estiver falando errado esse nome aqui, pessoal, talvez eu esteja pronunciando de forma correta, tá? Mas vamos lá.
Então eu vou aumentar essa janela. E agora a gente vai transferir as informações da tela 02, tá? Que é um frame, para um modal. Tá? Então a gente vai abrir a tela 02 e a gente vai transferir todas essas informações para lá. Então vamos copiar essa declaração dessa variável código e vamos jogar aqui para o modal 02. Beleza? Vamos voltar para a tela 02, que é um JFrame. Vamos copiar isso daqui também. E vamos lá para o nosso modal. Vamos colar aqui. Vamos copiar esses dados também. Vamos copiar todos os componentes que estão dentro desse JPanel. E vamos para o nosso modal. E vamos colar aqui. Então eu já tenho tudo aqui, tá? Então vamos voltar para a tela 02 e vamos copiar o restante do código. Então tudo que vocês tiver na tela que é do tipo JFrame, vocês vão copiar. Tá? Não pode esquecer de nada, senão vai dar algum erro. E vocês vão colar na janela que é do tipo modal ali, ou seja, JDialog. Salvamos. Ó, já não aparece nenhum erro. Agora sim a gente pode fazer a solução do nosso problema de uma segunda forma. Tá? Como eu já tenho então tudo atualizado nesse modal 02, eu posso excluir essa tela aqui 02, tá? Vamos salvar aqui para que o NetBeans atualize essas informações e não fique acusando nenhum tipo de erro, tá? Então a gente pode excluir essa tela 02. Excluímos aqui, então isso aqui não é necessário mais, porque a gente está solucionando o nosso problema de uma forma diferente, tá? E vamos então aplicar, ou seja, vamos chamar essa tela aqui, do modal 02, na tela 01. Então se houver aqui, pessoal, no método, ou seja, na ação desse botão, ele está me acusando o erro, tá? Então isso aqui não pode, tá? Já que não existe mais essa tela, por isso que ele já diz que está errado aqui. Então a gente vai lá no nosso modal, vamos copiar um código que já está pronto aqui, a gente não vai construir nada, tá? Então isso vai facilitar bastante para a gente. Vamos na tela 01, então nesse botão que chama o cadastro de cores, a gente vai colar aqui, tá? E a gente vai pegar esse nome dessa variável que já está tudo pronto e vamos setar ele com setVisible true. Ok. Se eu executar agora o método abrir a tela 01 e tentar fazer algum cadastro na tela 02, não vai acontecer nada por enquanto. Tá? Eu vou executar para vocês verem. Então a gente vai clicar aqui no... Ó, pessoal, eu fiz errado aqui. Na realidade eu executei direto a tela 02. Eu tenho que executar primeiramente a tela 01 para depois abrir a tela 02, senão não vai dar certo. Tá? Então eu tenho aqui uma tela 01 onde eu tenho as informações desse JComboBox. O que a gente vai fazer aqui como teste? Vamos cadastrar um teste 5. Vamos colocar aqui novo teste 5. Salvamos. Veja que na tela 02 ele já fez a atualização aqui na tabela, tá? Porém, se houver aqui na tela 01, ele não atualizou, tá? Não apareceu aqui teste 05 e ele está cadastrado, tá? Veja que ele aparece aqui para mim. Então, a forma fácil também de solucionar isso daqui, pessoal, é fazer o seguinte, que a gente vai resolver nesse caso aqui. Quando a gente fala de modal ou qualquer outra janela nesse estilo aqui, ele é como se fosse um JOptPane, tá? É como se fosse uma mensagem ali. Então, enquanto eu não fechar essa janela, o nosso código aqui ele não passa a execução para a linha seguinte, tá? Então, eu sabendo desse detalhe, o que eu posso fazer nesse caso? Eu simplesmente vou pegar esse método meu aqui, que está na janela 01, vou copiar e vou jogar mais abaixo do código que a gente chama a tela 02. Beleza? A gente vai salvar e aqui o nosso problema já está solucionado. Tranquilo? A gente vai executar agora a nossa tela 01 para a gente ver como ficou. Então veja que as informações estão todas aqui, tá? Teste 01, 2, 3 e 4. E para a gente testar, vamos fazer um teste 06. Então vamos clicar aqui no botão cadastro, novo, e vamos colocar aqui o teste 6. Opa!
Fiz errado aqui, o teste 6. Salvamos. Deu tudo certinho na gravação, atualizou aqui a nossa tela, veja teste 06. Vamos fechar e vamos verificar agora. Então veja, pessoal, que aqui já está atualizado. Então qualquer alteração que eu faça lá na tela 02, ele vai atualizar automaticamente, tá? Essa atualização ela só vai ocorrer no momento que eu fechar a minha tela 02. Como ele é um JDiálogo, então é necessário eu fechar primeiramente a minha tela 02 para que o meu código seja executado posteriormente após fechar aquela janela lá. Então vamos fazer o nosso último teste aqui para a gente finalizar o vídeo. Vamos vir aqui em cadastro de cores. Antes de fechar, vamos fazer a nossa conferência. Vamos excluir agora essas informações. Opa. Vamos executar de volta, tá? Cadastro de cores. Vamos excluir esse daqui. Vamos excluir esse aqui também. Vamos excluir essa outra informação. E vamos excluir esse último aqui. Tá? Então veja que está tudo excluído. Agora eu posso fechar a nossa janela 02, vir na janela 01 e ele já vai estar com as informações todas corretas conforme deve ser. Beleza, pessoal? Então esses são dois tipos de estar atualizando as informações na janela 01, tá? Transformando o método que a gente faz essa atualização aqui no do tipo público estático ou criando a nossa janela lá do tipo modal. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só postar um comentário aí na descrição do vídeo que eu respondo vocês na medida do possível.